Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, então continuando a nossa videoaula a respeito de introdução à cinemática escalar, eu quero falar com vocês aqui a respeito agora de múltiplos, submúltiplos, potência de 10 e notação científica. Tá? Então vamos começar aqui com a ideia de múltiplos e submúltiplos do sistema internacional, das unidades do sistema internacional. Expliquei para vocês que as unidades do sistema internacional devem ser sempre comparadas com um determinado padrão. Beleza? Então, por exemplo, quando eu falo que a distância entre duas cidades é de 10 quilômetros, o que eu estou falando? Eu estou comparando esses 10 quilômetros com uma unidade, com uma medida padrão. Isso significa dizer que a distância entre duas cidades equivale a 10.000 vezes o metro padrão. Isso aqui equivale a 10.000 vezes o metro padrão. Beleza? Então, o que são os múltiplos e submúltiplos? Os múltiplos e os submúltiplos são prefixos, né, que nós usamos com qualquer uma das unidades físicas. Então, aqui, por exemplo, o que é o meu múltiplo aqui? Aqui o meu múltiplo é 10 quilômetros. O que eu fiz? Eu usei um prefixo, que é o quilo, acompanhando a minha unidade de medida, que é o metro. Então, ou seja, a distância entre duas cidades ela equivale a 10 quilômetros, então, ou seja, a 10.000 metros, a 10.000 vezes a medida do meu metro padrão. Então, o que eu fiz? Eu usei o meu quilo, que é um prefixo, né, associado à minha unidade de medida. Isso é o que nós chamamos de múltiplo. Eu posso dizer, por exemplo, que a massa de um determinado medicamento, por exemplo, a dosagem de um determinado medicamento, ela vai ser, sei lá, de 25 microgramas. O que isso significa? Significa dizer que a massa desse medicamento contém uma dose de 25 vezes 10 a menos 6 gramas de um determinado insumo, de uma determinada dosagem desse medicamento. Ou seja, isso aqui equivale ao quê? A 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 gramas do medicamento. Então, o que são esses múltiplos e submúltiplos? Os múltiplos e os submúltiplos são simplesmente letras, prefixos, que nós associamos a uma determinada medida física, certo? A uma determinada unidade de medida física. Então, aqui, por exemplo, eu associei o quilo ao metro, aqui eu associei o micro ao grama. Isso vale para qualquer grandeza física, isso vale para qualquer unidade de medida física. Beleza? Então, esses prefixos, que eu vou chamar aqui de prefixos das unidades do sistema internacional, eles são utilizados para melhorar a forma de se expressar um determinado valor, muito grande ou muito pequeno. Então, na física, a gente trabalha muito com números muito grandes ou trabalha sempre com números muito pequenos, certo? Então, para a gente ficar evitando escrever números muito grandes ou muito pequenos, o que a gente faz? Nós escrevemos esses números utilizando um prefixo. E existe um prefixo para cada potência de 10. Então, se você for representar isso aqui, aqui em cima, por exemplo, que eu dei o exemplo da medida de distância, 10.000 metros. Isso aqui equivale a 10 vezes 10 a terceira metros, o que equivale a 10 quilômetros. Ou seja, para cada potência de 10 eu tenho uma certa letrinha. Aqui o que eu fiz? Eu associei um micro a uma potência de 10, que é 10 a menos 6. Então, cada potência de 10 equivale a uma determinada letrinha, equivale a um determinado prefixo. Aqui eu coloquei uma tabelinha aqui. Não sei se está ajudando aqui, mas eu tenho, por exemplo, iota, equivale a 10 a 24. Eu tenho mega, que equivale a 10 a sexta. Eu tenho nano, que equivale a 10 a menos 9. Então, eu tenho, para cada potência de 10, eu tenho um determinado prefixo. Certo? Então, ou seja, ao invés de eu colocar, por exemplo, a potência de 10, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma letrinha. Então, eu vou dar um exemplo aqui, sei lá. Vamos supor que eu tenha a distância entre formiga e arcos. A distância entre formiga e arcos ela é de quanto? Ela é de 35 quilômetros. Então, ou seja, essa distância x ela equivale a 35 quilômetros.
que equivale a 35.000 metros. Então eu posso escrever essa distância dessa forma, assim como posso escrever essa distância dessa forma, 35 vezes 10 a terceira metros, e também posso escrever essa distância dessa forma, 35 quilômetros. Então, os prefixos, o que eu fiz aqui? Eu fui simplificando a minha forma de escrever um número. Então, aqui eu tenho a distância 35.000 metros. Simplifiquei ela colocando uma potência de 10. Posso simplificar ainda mais utilizando um prefixo, uma letrinha. Quando você pega, por exemplo, uma lata de refrigerante, certo? Uma lata de refrigerante ela pode ser dada em... Você pode dizer que o volume dela é de 250 ml. O que significa isso aqui? Você tem 250 vezes 10 a menos 3 litros, ou você tem o quê? 0,250 litros. Certo? Isso são formas de se expressar um determinado número. Tá claro isso? Beleza? Então a gente vai usar sempre os prefixos para substituir, para simplificar uma forma de escrever um número muito grande ou um número muito pequeno, tá? Então cada potência de 10 vai ter uma determinada letrinha que a gente vai substituir. Aí você vira para mim o seguinte: ah, Deis, eu preciso decorar tudo? Não, claro que não. Você não precisa decorar todas as potências de 10 dessa tabelinha que eu coloquei aqui. Mas a gente tem 8 que são mais utilizadas, tá? Que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, eu tenho o tera. O tera ele é representado por um T maiúsculo, certo? E equivale a uma potência de 10, que é 10 a 12. Beleza? Aqui você tem o giga. O que é o giga? O giga ele é representado por um G maiúsculo. E ele equivale a uma potência de 10, que é 10 a nona. Você tem o mega representa uma letra maiúscula, e ele equivale a uma potência de 10, que é 10 a sexta. O quilo é representado pela letra K, e ele equivale a um 10 a terceira. Aqui, isso que nós chamamos de múltiplos. Você tem os submúltiplos. Os submúltiplos você tem o mili. O mili ele é representado por uma letra M minúsculo, e ele equivale a 10 a menos 3. O micro ele é representado por uma letra grega, que é o mi, e ele equivale a 10 a menos 6. O nano, ele é um N minúsculo. Ele é representado por 10 a menos 9. O pico é uma outra letrinha grega, que parece um pezinho. Ele equivale a 10 a menos 12. Então, isso aqui são as principais. Essas aqui eu gostaria que vocês soubessem e decorassem isso. Aqui eu tenho os múltiplos e aqui eu tenho os submúltiplos. Então, aqui eu tenho o tera, que equivale a uma potência de 10 a 12. Aqui eu tenho o giga, que equivale a uma potência de 10 a nona. O mega, que equivale a uma potência de 10 a sexta. O quilo, que equivale a uma potência de 10 a terceira. E submúltiplos, eu tenho o mili, que equivale a 10 a menos 3. O micro, que equivale a 10 a menos 6. O nano, que equivale a 10 a menos 9. E o pico, que é um pezinho minúsculo, equivale a 10 a menos 12. Beleza? Então isso aqui é o que nós chamamos de prefixos. Então, quando eu escrevo um determinado número, eu posso usar prefixo, posso usar uma determinada letra, beleza? Ou posso usar uma potência de 10. Então, ou seja, esses prefixos, eles vêm para o quê? Para facilitar a nossa vida, para facilitar a forma como nós vamos compreender, escrever um determinado número. Então, eu posso usar um número muito grande, mas eu posso usar uma potência de 10 e posso simplificar ainda mais utilizando um prefixo, que é uma letra que substitui a essa potência de 10. Beleza? Continuando aqui, a gente tem exemplos de aplicação desses prefixos o tempo inteiro. A gente usa esses prefixos o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando eu falo que a distância entre duas cidades ela é dada em quê? Eu posso dar ela em metros, assim como eu posso dar ela em quilômetros. Então, quando eu falo, por exemplo, que a distância entre Formiga e Córrego Fundo é de 18 quilômetros, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que equivale a 18.000 metros. Então, para eu não poder escrever, para não precisar escrever 18.000 metros, o que eu faço? Eu coloco quilômetros, certo? A medida de massa. Quando eu falo, por exemplo, uma medida de massa, sei lá, você vai comprar uma carne no açougue, você vai chegar no açougue e vai falar o seguinte, sei lá, eu quero 2 quilos de contrafilé, eu quero, sei lá, uma picanha de
4 quilos. Você não vai chegar perto do açougue falando, dá uma picanha de 4.000 gramas. Não, você vai falar, eu quero uma picanha de 4 quilogramas. Esse quilo que você está falando é um prefixo que está acompanhando a sua unidade de medida grama. Quando você compra um celular, a memória de um celular ela é dada em quê? Ela é dada em gigabyte. Então você vai comprar um celular de memória de 32 gigabyte. Você não vai virar para o vendedor e falar assim, eu quero uma memória de 32 bilhões de bytes. Não vai virar isso. Vai falar, não, eu quero 32 gigabytes. Então a gente usa esses prefixos, mesmo que inconsciente, durante o nosso dia a dia o tempo inteiro. Isso é algo comum. Beleza? Então o que eu estou falando aqui, por exemplo? Nessa medida de comprimento aqui, eu estou falando que x, que equivale a 18 km, equivale a quanto? A 18.000 metros. Ou equivale a quanto? A 18 vezes 10 a terceira metros. Então, ou seja, ao invés de escrever esse número dessa forma, eu escrevi utilizando uma potência de 10. Não, mas eu quero simplificar ainda mais. Então você usa o prefixo, você troca essa potência de 10 por uma letra, que é o quilo. A mesma coisa para a medida de massa. Você fala que a massa de um determinado objeto é de 4 kg. Isso aqui equivale a quanto? A 4 vezes 10 a terceira gramas. Que equivale a quanto? A 4.000 gramas. A memória do celular, isso aqui equivale a quanto? A 32, só fazer de azul aqui para ficar tudo na mesma cor. Então você tem 32 GB, então você tem 32 vezes 10 a nona bytes. Isso aqui equivale a quanto? A 32 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bytes. Então, na verdade, quando você está utilizando um prefixo, você está simplificando a forma de escrever esse número. Tá? Isso aqui são as formas corretas de se escrever. E a gente usa o tempo inteiro isso, às vezes, muitas vezes inconsciente, sem saber o que isso significa. Tá? E só para a gente fechar aqui, o que a gente precisa entender? A ideia de potência de 10. Como na física nós trabalhamos sempre com números muito grandes ou com números muito pequenos, é necessário que a gente escreva esses números na forma de potência de 10. Como que eu vou fazer para escrever esse número na forma de potência de 10? Para escrever esse número na forma de potência de 10, eu vou simplesmente contar o número de casas que eu vou andar. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui o número 300. 300. Posso escrever esse número na forma de potência de 10. Como que eu posso escrever na forma de potência de 10? Eu posso escrever como sendo 300 vezes 10 elevado a 0. Não é a mesma coisa? Todo número elevado a 0 é igual a 1, então 300 vezes 1 dá quanto? 300. Posso escrever esse número 300 como sendo 30,0 vezes 10 elevado a 1. Posso escrever esse número como sendo 3,00 vezes 10 elevado ao quadrado. Beleza? Então o que eu fiz aqui? Eu simplesmente escrevi esse número na forma de potência de 10. Então 300 é igual a 3 vezes 10 elevado a 0, que é igual a 30 vezes 10 elevado a 1, que é igual a 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Beleza? Posso fazer isso de novo para um número maior. Posso pegar, por exemplo, sei lá, 1 milhão. 1 milhão. Se eu pego o número 1 milhão, como que eu posso escrever esse número na forma de potência de 10? Eu posso escrever como sendo 100 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4. Vezes 10 elevado a 4. Isso é o número 1 milhão escrito na forma de potência de 10. Posso escrevê-lo também como sendo 1 vezes 10 elevado à sexta. Então, o que eu fiz? Para nós podermos escrever um número na forma de potência de 10, eu simplesmente conto o número de casas que eu ando. Então, se você olhar aqui o número 300, você está vendo a vírgula aqui? Não, mas ela existe, ela está aqui. Ó. Certo? A vírgula está aqui. Quando você anda com a vírgula da direita para a esquerda, o que você faz? Você vai sempre ir aumentando um número na sua potência de 10. Então, se você não andou nenhuma casa, então 10 elevado a 0. Se você andou uma casa, então 10 elevado a 1. Se você andou duas casas, então 10 elevado ao quadrado. Beleza? A mesma coisa aqui para 1 milhão. 10 elevado a 4 indica que eu andei quantas casas da direita para a esquerda? Indica que eu andei 4 casas. Então, andei 1, 2, 3. Ó, 1. Desculpa, isso aqui não tem não, tá? Então, a vírgula está aqui.
Deixa eu só arrumar aqui. Então a vírgula está aqui. Então eu andei 1, 2, 3, 4 casas. Certo? Então vai ficar 100 vezes 10 elevado a 4. Não, mas eu não quero andar 4 casas, eu quero andar 6 casas. Pode andar 6 casas. Então vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai colocar a vírgula aqui. Então vai ficar 1,000 vezes 10 elevado a 6. Não deixa, eu quero andar 7 casas. Pode? Pode. Vai ficar 0,1 vezes 10 elevado a 7ª. Quanto mais casas você andar, da direita para a esquerda, maior vai ficar o seu expoente na sua potência de 10. Então, quando você anda com a vírgula da direita para a esquerda, o que você faz? Você vai sempre aumentando o seu número na potência de 10. Posso fazer isso para um número pequeno? Posso. Posso escrever, por exemplo, o número 0,004. Como que fica esse número na forma de potência de 10? Pode ficar 0,004 vezes 10 elevado a 0, indicando que eu não andei nenhuma casa. Esse número ele pode ficar 0,04, indicando que eu andei quantas casas? Eu andei uma casa. Esse número ele pode ficar 0,4 vezes 10 elevado ao quadrado, assim como ele pode ficar 4 vezes 10 a menos 3. Aqui é tudo negativo. Por que eu coloquei um sinal de negativo? Porque toda vez que eu andar com a vírgula da esquerda para a direita, eu vou subtrair um número na minha potência de 10. Então aqui eu escrevi 0,004 vezes 10 elevado a 0. Por que eu coloquei 0? Porque eu não andei com a vírgula. Aqui eu coloquei menos 1. Por que eu coloquei menos 1? Porque eu andei uma casa com a vírgula da esquerda para a direita. Aqui vai ficar menos 2, porque eu andei 2 casas. Aqui vai ficar menos 3, porque eu andei 3 casas. Então, quando eu ando com a vírgula da esquerda para a direita, o que eu faço? Eu subtraio um número na minha potência de 10. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar um número 0, fazer de verde. 0,035. Beleza? Eu quero escrever esse número na forma de potência de 10, certo? Para aí deixar ele do jeito que está, se eu deixar 0,035, vai ser vezes 10 elevado a quanto? A 0, porque eu não andei nenhuma casa. Beleza? Se eu andar uma casa, se eu colocar minha vírgula aqui agora, então vai ficar 0,35 vezes 10 elevado a menos 1, indicando que eu andei uma casa com a vírgula da esquerda para a direita. Posso andar mais uma casa, posso colocar 3,5 vezes 10 elevado a quanto? A menos 2, indicando que eu andei 2 casas. Posso andar com a vírgula até o final, então. Então vai ficar 35 vezes 10 elevado a menos 3, indicando que eu andei 3 casas. Não, deixa, eu quero andar mais casas. Pode. Você pode colocar 350 vezes 10 elevado a menos 4, indicando que você vai andar 4 casas. Então, quando você anda com a vírgula da direita para a esquerda, você aumenta o número no seu expoente. Quando você andar com a vírgula da esquerda para a direita, você diminui o número no seu expoente. Então, isso é escrever um número na forma de potência de 10. Então, escrever um número na forma de potência de 10 é escrever um número que vai ser multiplicado por uma potência de base 10 elevado a um determinado valor. Esse determinado valor equivale ao número de casas que você vai andar. Se você não anda nenhuma casa, 0. Se você andou uma casa, 1, 2, da direita para a esquerda. Se você andou da esquerda para a direita, você vai colocar sempre o expoente negativo, diminuindo o valor do seu expoente. Então, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Beleza? Tá? Então, na próxima videoaula eu quero falar a respeito de notação científica, que é um caso bem específico de potência de 10. Belezinha? Então, um abraço e até mais. Tchau! You now